Se você quer entender moda de verdade sem gastar um centavo, vem comigo. Eu vou te mostrar um passo a passo sobre como eu mesma aprendi os melhores sites, canais, livros, gratuitos obviamente, e desfiles. Também vou te dar truques para você poder estudar moda online e de fato absorver toda aquela informação. Desde história da moda, desfiles, fast fashion, tudo que você precisa entender sobre a moda. Primeiro ponto pelo qual você precisa começar é começar pelas bases, entender o que é a moda de fato, porque muita gente acredita que a moda é só roupa. E na verdade, gente, moda vai muito além das roupas. Na verdade, a roupa em si é nos últimos pontos da moda. Então você precisa entender de fato o que é a moda, os termos básicos sobre silhuetas, sobre tecidos e sobre como tudo começou de fato. Eu separei aqui alguns canais, alguns sites e tudo mais para vocês começarem a estudar sobre moda. E o primeiro de todos, que é para mim o meu favorito, acho que é o canal, a fonte onde mais aprendi sobre moda, onde mais absorvi conteúdo da moda e de fato entendi o que era moda, foi com a Marcela Carrasco. A Marcela Carrasco fala sobre tudo em relação à moda. Fala sobre a moda em questões de economia, fala sobre a história da moda, fala sobre fast fashion, fala sobre designers da moda, ela fala sobre tudo que tem em relação à moda, tudo, assim, sobre as coisas mais superficiais, as coisas mais profundas da moda, né, que a moda tem todas essas facetas. Ela é muito didática, super prática, ela vai direto aos pontos, então ela é maravilhosa, assim, é uma das pessoas que mais te faz absorver aquele conteúdo de moda, né? Ela de fato te ensina, não é que aqueles canais, sabe, sobre história de moda, que você fica, ai, coisa chata, porque a pessoa comenta de um jeito que é chato, ou você não quer ver essa história tão extensa, você quer mais, às vezes, um resumo, ou uma pessoa que saiba falar de uma maneira que seja mais interessante. E essa pessoa é, sem dúvida alguma, a Marcela Carrasco. Segundo canal que eu recomendo, que eu também gosto muito, eu sinto que também absorvo a informação, é Rato Roeu a Roupa, que é um canal relativamente novo com a Gabi Fernandes. Quem conhece a Gabi Fernandes sabe como ela é engraçada, divertida. Eu sou apaixonada por ela faz muitos e muitos anos e foi por isso que comecei a assistir o podcast, e além de me chamar a atenção, porque é sobre moda, um assunto que eu amo muito, é com ela, então eu amei. É divertido, tem histórias de moda muito boas, assim, você consegue de fato também absorver a informação. O vídeo da Balenciaga é maravilhoso, o da Chanel também é muito bom. Assim, eles fazem uma história que parece tipo uma novela, sabe? Faz com que a história seja uma coisa interessante para as pessoas. Então, tem muito humor, tem histórias de design de moda, tem história da moda, tem bastante crítica também, que eu achei muito bom. E também tem várias curiosidades interessantes da moda. Então, é um canal que eu recomendo muito também. Aqui vem alguns que são em inglês, tá, gente? Primeiro de todos é o Fashion Channel. Só que você não precisa saber inglês para assistir, porque basicamente postam desfiles completos de várias décadas. Tanto de décadas passadas, de vários anos atrás, como eu fui entrar agora há pouco no canal e eles postaram vários desfiles que estão acontecendo agora na semana de moda, né? Que aconteceram agora umas semanas atrás. Então, eles postam coisas antigas, como também mantém o canal bem atualizado. Depois tem o Chastin Leconte, não sei como que pronuncia, vou deixar aqui o nome, que fala de qualidade de tecidos, de guarda-roupa inteligente, que são duas questões muito interessantes para você saber, para sua vida, tanto para você aprender a ter um guarda-roupa inteligente e versátil, como também para você entender sobre tecidos, sobre quais tecidos são bons, quais não são tão bons, para entender como saber se um tecido é de qualidade, qual não é de boa qualidade, tanto para você, como se você quiser, por exemplo, ser consultora de estilo. Você precisa entender sobre tecidos e você precisa entender sobre o que é um guarda-roupa inteligente para oferecer isso para suas clientes. Então, caso você queira para você, também é muito bom que você estude sobre, mas se você quiser ser consultora de moda, de estilo, melhor ainda, porque você vai precisar dessa informação. Depois tem TikTok e Instagram, tem o Fashion Rodman, que fala de tendências e da cultura fashion. Depois tem o Charlotte Mode, que explica histórias de designers de um jeito que também você consegue absorver bem. Depois tem o Mode Archives, que faz referências visuais históricas, basicamente. Então, antes de você sair copiando looks do Pinterest, a gente precisa entender os fundamentos, como a moda nasceu, como ela muda com a sociedade e o que significam os termos que a gente vê por aí. Segundo ponto que você precisa estudar sobre a moda, isso que é meio óbvio, é a história da moda. Sem a história da moda, você não consegue ter uma visão profunda e entender
como que, sei lá, a calça jeans nasceu, sabe? Você precisa estudar a história da moda pra saber por que a gente se veste do jeito que a gente veste... Nossa, não sei falar. Do jeito que a gente se veste hoje em dia e por que a gente se vestia de tal maneira há, sei lá, séculos atrás. A gente precisa entender toda a história da moda. Desde o Renascimento, Barroco, a Era Vitoriana, os anos 20, 50, 60, 70, 80, 90, assim, todos foram muito influentes, especialmente a partir dos anos 20, os anos 30 nem tanto, os anos 20, os anos 40, né, que a gente teve a Segunda Guerra Mundial, os anos 50, 60, 70, 80, 90, todos esses anos moldaram completamente o jeito que a gente se veste hoje em dia. Inclusive, várias das tendências que surgem hoje em dia sempre são uma releitura daquelas décadas. Então, é muito importante que você entenda desde o começo o Renascimento, o Barroco, a Era Vitoriana, a Era Eduardiana, tudo isso para você entender, ter uma boa leitura de moda, ter um bom olho clínico para entender o que aconteceu, o que estava acontecendo nessa época para as pessoas se vestirem daquele jeito e continuar nos anos 20, os anos 30, que não tem muita informação, não tem muita coisa interessante nos anos 30, os anos 40, 50, 60, enfim. Tudo isso é muito importante que você absorva, você entenda sobre o que está em alta, o que as pessoas estão usando, para você conseguir separar direitinho, era por era, década por década, o que estava acontecendo na moda naquele então. É muito importante que você não observe só a moda, é importante que você sempre ligue a contextos sociais, econômicos e tecnológicos, tá? Por exemplo, como eu falei, nos anos 40 estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então você vai perceber como dos anos 20 e 30 para os anos 40, lá pelos começo, 42, né? Acho que a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, se não me engano, posso estar falando qualquer coisa aqui. Mas enfim, se eu estiver errado, eu vou colocar aqui. Mas assim, aí nos começos dos anos 40, dá pra perceber como as pessoas começam a diminuir o tecido, querem, assim, as pessoas não estão mais ligando tanto pra moda, porque não tem como, né, gente? Tá uma Segunda Guerra Mundial acontecendo ali, mundial, então as pessoas estão dando mais prioridade para usar roupas que sejam mais confortáveis, até porque os homens foram pra guerra, e as mulheres foram que continuaram trabalhando nos lugares onde elas estavam morando. Então, elas não estavam mais usando aqueles vestidos super elegantes, super glamourosos. Elas estão usando roupas bem mais práticas. Então, é muito importante você entender do contexto social, do contexto econômico, o que estava acontecendo no mundo naquele então, inclusive também a tecnologia. Tudo isso vai importar, vai significar muito no que as pessoas estão vestindo no final. Uma dica que eu dou para você conseguir entender tudo o que estava acontecendo na moda, separar muito bem por eras, por décadas e tudo mais, é você criar uma linha de tempo, tanto no Canva, ou você pegar Pinterest e separar por pasta. Por exemplo, anos 80 e todas as referências possíveis dos anos 80. Você colocar ombreiras, cores exageradas, cores neon, tudo que estava acontecendo nos anos 80, você colocar numa pasta. Fazer o mesmo com a Era Vitoriana, fazer o mesmo com os anos 90, os anos 50, os anos 40, tudo isso para você, uma vez que você vê referências visuais muito claras e vê os padrões que se repetem nessas décadas, nessas eras, você vai conseguir absorver muito melhor a moda, como era a moda naquele então. Terceiro ponto que você precisa entender, você precisa estudar sobre são os designers e as marcas de luxo. Você pode até pensar, mas eu não consumo alta costura, por que eu preciso estudar sobre isso? Vou dar uma de Miranda Priestly aqui. Se você não assistiu o Diabo Veste Prada, você gosta de moda e você não assistiu o Diabo Veste Prada, vai agora assistir, depois que acabar esse vídeo, obviamente. Porque assim, ela explica numa cena bem simples que uma das pessoas que vão trabalhar lá na empresa, que ela se acha meio superior por não gostar de moda. Porque ela escolheu uma blusa que era feia pra caramba e ela acha que ela tá excluída da moda. E aí ela explica que a cor que ela tá usando foi escolhida por um deles, né? Por um desses trabalhadores dessas grandes empresas de marcas de luxo. Então, todas as coisas, porque todas as roupas, todas as tendências são ditadas a partir de desfiles de moda, que depois são democratizadas e vão parar em lojas de departamento, em lojas de fast fashion, vão parar até na Shein, tá, gente? Coisas que você vê em desfiles de moda, depois vão criar versões mais baratas, com uma qualidade talvez não tão boa, mas vão ser peças muito parecidas, inspiradas em desfiles de moda. Então, não acredito que você, por estar, não consumir diretamente a alta costura, você está excluído disso. Não, todos somos incluídos na alta costura, querendo a gente ou não.
Inclusive, uma coisa que você tem que parar pra pensar, se você usa calça, hoje em dia, sendo mulher, você usa calça, você tem muito que agradecer a Chanel. E você provavelmente não sabe disso. Mas, se você estudar a história da Chanel, você vai entender o porquê. Não que ela inventou a calça jeans pra mulher, não, gente. Mas ela teve, assim, um poder bem... uma influência bastante grande para as mulheres começarem a usar calça femininas. Então, o que eu recomendo? Que você comece pelos maiores estilistas, né? Os nomes que a gente escuta repetidamente. A Chanel, né? Coco Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Versace, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Miuccia Prada, Phoebe Philo, enfim, Balenciaga, enfim, tem muitos. Então, assim, os que são mais famosinhos. Mas se você começar a estudar sobre designers, você vai começar a ver mais e mais. Tem muito. Como vocês podem ver, nem mencionei a Gucci, que é uma das melhores marcas da moda também. Então, é bom você organizar uma listinha, tipo, semanalmente. Eu quero estudar 5 ou 4 designers de moda, de repente, essa semana. Você anotar quais você quer estudar essa semana e fazer isso repetidamente. Não vai querendo estudar, sei lá, 10 designers de moda numa semana, porque é difícil. Todos têm uma história bem longa, todos têm uma história bem densa, então você precisa absorver. De nada adianta você assistir um vídeo de cada um e você não absorver aquela informação pra você, senão você não tá aprendendo, só tá vendo o vídeo assim à toa. Se você gosta de filme, já fica a dica aqui. Vários dos designers de moda têm filmes inspirados neles. Então, tem filmes da Coco Chanel, tem filme também do Yves Saint Laurent, tem um filme da Versace também, né? Especialmente do assassinato dele, enfim. E se você procurar, por exemplo, no YouTube, ou talvez em plataformas de streaming, documentário de tal, sei lá, documentário do Gucci, né? Da família Gucci, da marca de luxo Gucci. Se você procurar documentário de Versace, vai ter. Então, procure porque você vai achar tem muita informação nos documentários, um dos melhores conteúdos, assim, para você entender e aprender bastante sobre os designers de moda. E como eu falei, estudar designers não é só para quem quer alta costura. Querendo ou não, os designers de moda das marcas de luxo moldam tudo. Moldam tudo que tem a ver com moda, moldam fast fashion, moldam tudo que você veste. Então, é muito interessante, inclusive, ver de onde surgem as tendências e como surgem dos designers de moda das marcas de luxo. Quarto ponto que você precisa entender sobre são as tendências e como elas funcionam. Aprender sobre o ciclo das tendências, sobre cool hunting, sobre o comportamento de consumo. E assim, mesmo que você, por exemplo, os cool hunters, para resumir aqui, são pessoas que se dedicam a prever tendências, tanto para marcas ou por interesse próprio, ou geralmente é para marcas, né? Para as marcas preverem o que vai estar em alta para fazerem coleções que coincidam com o que vai estar em alta. Para mim, isso é uma responsabilidade gigantesca. Eu não teria essa coragem, porque vai que você prevê uma tendência, fala para a marca faz uma coleção e depois ninguém tá usando aquilo. Enfim, para mim, uma pessoa que faz muito bem prevê muito bem as tendências é a Marcela Carrasco. Mas, novamente, Cool Hunter é uma coisa bem difícil de fazer. Existe muito estudo e muita pesquisa. Então, é bom que você saiba pelo menos o mínimo sobre tendências e como elas funcionam. De repente, Cool Hunter não é pra você, ou de repente sim. Mas, pra você saber se você quer ser Cool Hunter, você tem que estudar e pesquisar muito pra você prever tendências. Porque você não pode falar informações tiradas da sua cabeça que tal coisa vai estar em alta. Você tem que estudar sobre isso. Mas, assim, ainda assim, é muito importante que você entenda sobre como as tendências surgem, como elas ficam muito altas e como elas acabam morrendo. E é muito importante você saber isso também para você parar de consumir roupa à toa, né? Porque mesmo que você não use para nenhuma marca, nem para nenhum site, você entender sobre tendências vai te ajudar você a parar de consumir à toa e começar a perceber realmente quais tendências você sente que vão durar e quais você sabe que não vão durar e você nem investe o seu dinheiro precioso porque daqui a uns meses todo mundo vai estar achando brega, por exemplo, o Labubu. Então é bom que você faça muito bem essa pesquisa sobre como funcionam as tendências, mesmo que você não use pra ninguém, usar pra você mesma, pra você ser mais inteligente com o seu dinheiro já é muito importante. Eu vou indicar alguns sites, canais, etc., que são bons pra você entender sobre tendências. Primeiro de todo, que eu já falei, é o Fashion Roadman, que ele explica sobre macro e micro tendências, que a gente sabe que hoje em dia tem muito. Depois tem o Business of Fashion, que é
pago. Geralmente a maior parte do conteúdo deles é pago, mas tem canal no YouTube e conta no Instagram que falam muitos insights do mercado. Depois tem o Trendlytics, que tem posts no blog, mesmo sem assinatura paga, então é um conteúdo mais acessível, né? Tem conteúdo pago, mas também tem conteúdo não pago. Depois tem The Impression, que faz cobertura de passarelas, e também do Street Style, que é de onde surgem várias tendências também. E também tem o Pinterest. Sim, o Pinterest Predicts, que o Pinterest também faz um relatório anual de o que vai estar em alta naquele ano. Então, você precisa entender sobre o ciclo das tendências, mesmo que você não faça nenhum estudo para marca, que você não queira ser cool hunter, para você parar de comprar por impulso e entender que aquela tendência que você acha muito bonita agora não vai durar e você vai estar gastando seu dinheiro à toa. Quinto ponto que você precisa estudar sobre é com os desfiles, você aprender com desfiles. Porque os desfiles são a maior escola assim, de styling, de proporção, de narrativa pessoal. Se você quer ser, por exemplo, designer de moda, desfiles, você precisa, é a sua obrigação assistir. E tem vários lugares onde você pode assistir. Como, por exemplo, como eu falei, a Vogue Runway. Um canal que eu já falei foi o Fashion Channel, que tem arquivos desde os anos 80. Depois tem um canal que chama FF Channel, que tem bastidores e coleções icônicas. E um exercício que eu recomendo que você faça para você absorver melhor a moda, os desfiles, quando um look te chamar a atenção, pause e, assim, observe o que te chama a atenção. É a cor, é a textura, é a silhueta, são as proporções. Você precisa fazer essa análise e anotar essas coisas para você realmente absorver a moda. Não assistir os desfiles assim por cima e falar, que bonito, todos são bem bonitos. Se tem algum que te chama mais atenção, anote por quê. Sexto ponto, estude na prática. E como estou na prática, um dos pontos que eu falei é criar pastas no Pinterest para cada tema. Seja eras, estilistas, street style. É bom que você tenha um Pinterest, assim, muito cheio de informação de moda, porque quanto mais você pesquisar sobre moda no Pinterest, mais coisa interessante vai aparecer sobre moda no Pinterest. Então, estudar sobre eras visualmente, né? Que é um estudo visual, mas ainda é um estudo. Moda também é muito visual, né? Então, a gente ver padrões que se repetem, como eu falei, nos anos 80 e colocar numa pasta é muito bom, vai te ajudar a entender, a absorver muito melhor a moda. Também você pode montar lookbooks no Canva para treinar o styling, que é muito interessante também. Obviamente não tem que ser só no Canva, você pode treinar styling com você mesma, você entender, isso aqui fica melhor com isso, colocar sobreposição, colocar colares, você realmente criar uma produção básica e depois deixar ela não básica, ainda mantendo as mesmas peças. Então, esse tipo de exercício vai te ajudar a você ser bem mais criativa, bem mais adentrada no mundo da moda, digamos assim. Outra coisa, visitar brechós, tanto brechós como também lojas de departamento, e você observar a etiqueta, o caimento e os tecidos, para você entender de qualidade de peças. E para você entender de qualidade de peças, você precisa observar o caimento, o tecido, as costuras. O peso das peças também é muito interessante, porque quanto mais pesada, quer dizer que ela possui maior qualidade também. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa, você replicar looks com as peças que você já tem. Replicar looks de personagens, de celebridades, o mais parecido. Não tem que ser uma coisa idêntica, pelo amor de Deus. Mas você tentar fazer coisas parecidas ou achar inspiração e pegar coisas e criar looks com aquilo. É uma coisa muito importante que é também na prática. E para encerrar o vídeo aqui, vamos deixar bem claro, moda não é só roupa. Moda é história, cultura, comportamento e dá para você aprender tudo isso de graça se você souber onde procurar e por onde começar também. Então já salva esse vídeo aqui, eu vou colocar todos os links do que eu falei aqui na descrição, então já guarda esse vídeo aqui, porque vai estar com todos os links, todas as informações que eu falei aqui. E, obviamente, não se esqueça de compartilhar se você achou útil, se você gostou desse vídeo. E, obviamente, também não se esqueça de se inscrever, né? Que se esse conteúdo foi útil pra você, se a partir desse vídeo você vai conseguir entender, estudar sobre moda, pelo amor de Deus, eu mereço pelo menos a sua inscrição. E não se esqueça que quanto mais você entender a base da moda, mais autêntica vai ser a sua visão sobre a moda. Um beijo e até o próximo vídeo.